Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E eu quero, para introduzirmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor, trazer para o nosso coração, não é um tema que eu vou pregar, mas trazer para o nosso coração e para o seu coração, que Deus está dizendo para você nesse momento: querida, querido, não temas. Deus está dizendo para nós nesse início de culto, você que está em casa, Ele está dizendo para nós, você é meu. Deus está dizendo para nós que vai ter momentos na sua vida que você vai passar por águas profundas. E de repente alguém aqui nessa noite ou em casa está passando por águas profundas. Já não dá nem no pescoço, você está tentando ficar por cima das águas para não afogar. Mas Deus está dizendo para você que Ele te amou e Ele deu a vida do Filho dele na cruz para te salvar. Ele deu a vida dele de graça para você se salvar. Então Deus está dizendo para você nesse momento: descansa em mim. Deus está dizendo para você nesse momento: não lembre das coisas passadas, não considere as antigas, libere as amarras da tua vida, libere a tristeza, a mágoa, o ressentimento, a frustração, sabe aquelas coisas que a gente fala que perdoou, mas está carregando como fardo e como carga. Deus está dizendo para você nessa noite: libere essas pessoas. Saia dessa amarra, entrega para o Senhor, confia nele, que Ele vai mudar a sua história. Você que está em casa, você que está aqui, acredita na soberania dele, porque Ele está no controle. Aliás, Ele nunca perdeu o controle. E Ele está dizendo para você: descansa em mim. Eu sou o que sou. Estou presente nessa reunião. E Ele quer fazer grandes coisas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, aleluias. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Nosso tema é o clamor emocionado de Deus. É nosso tema. E para nós trabalharmos o tema, você pediu para eu colocar o fundo musical? Para trabalhar o tema, nós precisamos entender uma coisa: a soberania de Deus, o governo de Deus na humanidade. Nós precisamos entender, antes de entrar no texto e no tema, que nós, olhando para a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é possível nós vermos um Deus muito, muito, muito poderoso. É possível nós descobrirmos que o nosso Deus diz que todas as nações é para Ele como uma gota num balde. Nós precisamos ficar incorporado desta palavra profética da parte de Deus, porque às vezes quando você chega dentro da sua casa, ou dentro de você mesmo, você se sente às vezes desnorteado, deprimido, amarrado, sem saber o que fazer. E nós precisamos entender que o nosso Deus, em todo o tempo, e é a mensagem dessa noite, Ele nos traz o convite do arrependimento. Em todo o tempo, a mensagem de Deus tem juízo, a mensagem de Deus tem esperança, e a mensagem de Deus tem restauração. Quando nós somos lavados, temos uma lavagem cerebral pela palavra de Deus, a verdade é que os problemas continuam, mas a maneira de nós encararmos os problemas é completamente diferente, porque Deus nos dá orientações maravilhosas de como vivermos uma vida de alegria, de paz, de vitória num mundo tão tribulado, num mundo que caminha
rapidamente, nessa última geração, agora de 50, 60, 70 anos, para uma perversidade imoral. Mas nós que temos a direção de Deus, nós que olhamos para a direção de Deus, nós entendemos que a soberania de Deus, ela deve ser absoluta sobre todas as coisas. E se ela é absoluta sobre todas as coisas, Ele tira uma criança recém-nascida, morta, recolhe para a glória. Foi o que Ele fez essa semana. Eu fiz esse velório. Os pais não verão mais a Maria Júlia aqui na terra, mas eu disse aos pais: vocês, se perseverarem na fé, irão ao encontro da Maria Júlia. Por quê? Porque a Maria Júlia foi embora com 7 meses, ou 9, não sei. A soberania de Deus não significa que você vai viver aos 90 anos. A Maria Júlia foi embora antes de nascer, já no ventre. Mas quando nós temos a soberania de Deus sobre a nossa vida, cada dia que você vive, você glorifica o Senhor, você agradece o Senhor, você tem alegria, independente da circunstância, porque nós confiamos no Senhor, porque está escrito na sua palavra que a soberania dele é a supremacia, a divindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele controla tudo e todas as coisas, ainda que você não queira o controle dele, ele está no controle. Ainda que você resista a ele, ele continua no controle. Agora, se você der uma oportunidade a ele de querer ser parceiro dele, aquele que te criou quer ser seu parceiro. Se você aceitar a parceria de Deus, você vai ter uma coisa que o mundo inteiro procura e não acha: a paz, a alegria, a vontade de viver, o sentido da vida. E ele diz lá em Daniel que todos os moradores da terra são reputados por ele como nada. Segundo a sua vontade, Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa deter ou lhe dizer o que fazer. Querido, tira do seu coração: eu estou determinando, Deus tem que fazer. Isso é heresia. Você não determina nada, você ora e fala a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Você diz: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero a tua vontade. E aí, na vontade de Deus, ele pode levar seus filhos. Deus não existe, estou revoltado. Não foi isso que Jó fez. Jó glorificou a Deus, apesar de perder seus 10 filhos para Deus, devolver para Deus. Então, na soberania de Deus, nós podemos entender que Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, Ele compadece de quem Ele quer compadecer. Depende dEle, da vontade soberana dEle. Mas Ele passou para nós uma receita. Qual receita? Viver os poucos 90, 100 anos dessa terra, faça a minha vontade, obedeça a minha sã doutrina, veja o que eu amo, o que eu gosto, aonde eu me aplaco, e você vai ser o homem ou a mulher mais feliz da terra, com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida, porque você vai andar no centro da vontade de Deus. E nós temos que entender que no centro da vontade de Deus, eu estou só na introdução, daqui a pouco eu te dou o texto. No centro da vontade de Deus, Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Há milhares de pessoas no nosso meio que são vasos de desonra. Segundo a Bíblia, Deus os criou para o dia da ira. E por que Deus os criou para o dia da ira? Porque Deus já sabia que ele ia nascer, ia crescer, ia resistir Deus até o último momento, até o dia da morte dele. Ele não ia mudar, ela não ia mudar. Por isso a Bíblia diz que Deus criou
uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. E Deus não pode se contradizer, porque a sua palavra diz o quê? Eu não tenho prazer na morte do perverso. Deus não criou o homem para ir para o inferno, mas instruído por Satanás, instruído pelo diabo, instruído pelo capeta. Você que está em casa ouvindo essa palavra, o homem prefere desobedecer a Deus. E o texto de hoje que nós vamos estudar junto vai falar sobre isso, lá em Jeremias. É a resistência humana, virar as costas para Deus e trazer os resultados, e trazer as consequências. Então nós precisamos entender que Deus é soberano, é onipotente, é o possuidor de cada alma. Ninguém é dono de si, nem os que vão para o inferno são donos de si, nem o diabo é dono de si. Todas as almas são dele, o diabo também é dele, tudo é dele, tudo é para a glória dele. E o diabo vai para o lago de fogo e enxofre porque quis, não era para ele ir para lá, ele que quis, foi decisão dele. Ele resistiu o evangelho, ele resistiu o Criador, ele achou que era maior e melhor que Deus, e continua aí mentindo, trazendo dúvida aos corações. Pois bem, soberania de Deus, agora sim, na versão Almeida Revista Atualizada, que é a ARA. E se você tem Bíblia, quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, leremos de 1 a 19 e entraremos na mensagem. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 1. Já está no telão? Ainda não. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: eu vou ler aqui, e se tiver diferenças me corrige que eu vou acertar rápido. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Olha que coisa linda. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era a primícia da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para me se afastarem, indo após inutilidade de ídolos e se tornando nulo eles mesmos. E se perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de cova, por uma terra de sequidão, de sombra, por uma terra em que ninguém transitava, a qual não morava homem algum? Deus está perguntando. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Olha aí os profetas aí, ó. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheceram, e os pastores, olha que tristeza, prevaricaram contra mim.
Os profetas profetizaram por Baal. Baal é demônio. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, assim pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vedes se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Não é nada diferente hoje. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, águas podres, que não retém água. Acaso é Israel escravo ou servo nascido de sua casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra deles e fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nela habite. Até os filhos de Mefre e de Tafne depastaram o alto da cabeça. E a resposta final da mensagem de hoje está aqui. Acaso tudo isso não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Israel adorou Baal. Espírito de Deus, fala conosco, fala com o povo que está em casa, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Nós precisamos entender que nós estamos diante de uma mensagem do clamor emocionado, do clamor desesperado de Deus, para que possa haver em nós uma mudança. O texto sagrado que nós acabamos de ler nos fala o quão mal, o quão amargo é deixarmos o Senhor. E como nós precisamos rever nossos valores. Segundo o pastor Hernani Dias Lopes, numa pesquisa feita, o povo pega 153 vezes o celular num único dia para ver algum toque. E quantas vezes o povo pega a palavra de Deus e a lê com qualidade? Está gravada essa mensagem, por isso eu quero que fique gravado. Para mim, Hernani Dias Lopes é a maior referência de um testemunho cristão, de um pastor evangélico nessa nação. Para mim, é minha opinião pessoal. Nós precisamos entender, quando Deus diz
que mal é amargo deixar o Senhor. Quando nós, salvo aqueles que não têm leitura, é caro. Quando nós deixamos de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar a palavra, de ficar com qualidade com o Senhor da palavra, nós estamos falhando com Ele. Nós estamos deixando. A referência não é o Paulo, não é o pastor João, não é o pastor Luiz Carlos, não é o Fernando, que também é o nosso mais novo pregador, que já foi pregador há muito tempo, deu uma descansada, agora voltou, né, Fernando? Não é os pregadores dessa casa e de outras igrejas. A referência da nossa fé é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos leva a ter esperança num mundo sem esperança. É a palavra de Deus que nos leva a entender que apesar do mundo estar em treva, segundo a Bíblia, o príncipe das trevas, ele foi derrotado aqui. Segundo a Bíblia, ele já não é mais o príncipe desse mundo. Ele está legalizado porque as pessoas lhe dão legalidade. Mas ele não é mais o príncipe desse mundo. Jesus derrotou ele na cruz do Calvário. Esse mundo nos pertence. Somos nós os gestores desse mundo. Somos nós que gerenciamos esse mundo. A igreja de Cristo traz para o mundo em treva esperança. E para nós trazer essa esperança, precisa nascer dentro de nós o desenvolvimento da fé. Porque a fé Deus já te deu, mas Ele orientou na Sagrada Letra que você precisa desenvolver. Se você pegar o dom e ficar guardado, não vai acontecer nada. Agora, se você desenvolver, você vai crescer. Você vai tomar posse. Você vai ver situações que você achava impossível de mudar, ser mudado. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos mostrando que Ele está com uma saudade tremenda de uma igreja avivada. O Senhor está nos mostrando que Ele está com uma saudade tremenda da sua noiva em ação. O que é a noiva em ação? A noiva em ação, ela está preocupada com aquela multidão que está lá fora sem esperança. E nós vamos descobrir do versículo 1 até o 3 a saudade de Deus, porque ele diz aqui: assim diz o Senhor, eu me lembro de ti, da tua afeição, quando você era jovem. Deus lembra do seu início, da sua conversão, lembra? Você era apaixonado, você não via defeito em ninguém, você amava todo quanto é culto, todo quanto é trabalho, você queria estar em tudo. Deus lembra da nossa conversão. Deus lembra daquele momento de lua de mel de cada um de nós. E eu me lembro disso claramente em 91. A diferença é que eu me converti em 91 e estou até hoje no mesmo pique. Sofri muitas crises, muitas decepções, mas firmado na palavra, em pé. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, pegando um ônibus em Jacaraípe para trabalhar no centro de Vitória, 30 quilômetros de ônibus, todo dia para lá e para cá. Eu andava aquela viagem todinha lendo uma Bíblia em pé, porque o ônibus é lotado, muita gente. Apaixonado, eu nem via a viagem chegar. Ainda não tinha que esse terminal rodoviário, era uma viagem direta. E Deus falava ao meu coração, ali em pé naquele ônibus, desconfortável. Não existia ainda o bendito celular, né? O bendito celular chegou mais tarde. A gente precisa deixar acontecer na nossa vida novamente aquela chama do primeiro amor, porque Deus está nos falando aqui que Ele, por que Ele sentia saudade? Porque a noiva dele estava no deserto, não tinha telefone celular, não tinha praia, shopping, passeio, nada contra, tudo isso é muito bom, vou viajar amanhã, volto segunda-feira.
mas não se prendia a coisas, se prendia ao Senhor. Então o deserto, ele tinha a noiva na mão, e a noiva também estava apaixonada por ele. Mas depois que a noiva saiu do deserto, depois que a noiva chegou na terra da fartura, eu tenho direito, Deus me deu, eu tenho direito. E Deus foi ficando cada dia para depois, até eles chegarem ao ponto de Deus os corrigir, levantar um rei ímpio e destruir e aniquilar toda aquela turma, filhos e filhas de Deus. Qual a diferença desse povo de Jeremias capítulo 2 para nós hoje? Nenhuma. Mas a responsabilidade deles e a nossa é muito maior. Por quê? Porque dentro de cada um de vocês que está aqui, você que está em casa, tem o Deus Espírito Santo. Então é aleluia sim, irmão. Mas a responsabilidade sua e minha é muito maior. Porque Ele está dentro de nós 24 horas. E qual o tempo que nós estamos na Netflix? Qual o tempo nós estamos no lixo da televisão? Qual o tempo nós estamos em outros lixos? E quanto tempo nós estamos com Ele? Tem milhares de filmes, irmão. Tem muita coisa para você gastar sua mente. Só que nenhum desses vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é ser noiva de Cristo. É estar apaixonado em conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender que Deus tem saudade de nós e Ele expressa isso. Olha o que Ele fala: eu me lembro da tua afeição. Em outras palavras, eu me lembro do seu rosto. Eu me lembro da alegria que você tinha em me servir. Deus expressa que Ele lembra da chama do nosso primeiro amor. Eu não sei, da pandemia para cá deve ter mais de 2 anos que eu não vou no monte. E por causa dessa palavra, de repente eu me deparei lá no monte, passei a mensagem para vocês, convidando para vir para o culto. Mas eu me lembrei, eu não fui menos que esses 20 anos, menos que umas 500 vezes no monte. Eu não estou exagerando, eu acho que é mais, por isso eu prefiro falar só 500 vezes em 20 anos. Mas cadê aquela primeira chama de ir para lá, falar, orar, conversar com Deus? As ocupações e os problemas pessoais de cada um, a gente vai tentando resolver. O que não é para nós resolver, é para Deus resolver. E quando nós vamos lá, daquela altura, olhando todas as montanhas, vendo a glória de Deus, a gente entende: é o Deus da Bíblia que vai resolver o problema de cada um lá embaixo. Podemos ser apenas um instrumento inútil, porque a Bíblia diz que depois de nós fazer tudo, somos servos inúteis. E às vezes a gente está tão grande que a gente não aceita essa palavra. Mas quem diz que nós somos nada é Deus. Mas se quando nós aceitarmos que nós não somos nada, aí Deus vai trabalhar. Nós não podemos deixar os rituais religiosos tomar o centro da vontade de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração a ouvir a voz de Deus, que é essa aqui, ó, tem um monte aí com vocês. Quando nós aceitarmos ouvir a voz de Deus, colocá-la em primeiro lugar na nossa vida, a voz de Deus diz para você: não andeis ansioso ou ansiosa por coisa alguma. A voz de Deus diz para você: louco, nessa noite vou pedir a sua alma. Quantas pessoas da semana passada para cá nós enterramos? Eu participei de uns 5 ou 6 ou 7.
neném, jovem, essa de hoje 74. Entenda uma coisa, igreja, você que está em casa, enterro é terapêutico, sim. Enterro fala para você que você vai morrer, você é eterno, mas não nesse corpo de carne. Quando nós entendemos o clamor de Deus, Deus está dizendo para nós: cuidado, cuidado, posso te pedir essa noite, e o que você tenha juntado vai ficar para quem? Deus está dizendo para nós: não vire as costas para mim, eu quero ser a sua noiva, eu quero ser seu noivo, e você, igreja, minha noiva. Abra o coração para mim, Deus quer encontrar com você. Deus quer ter um encontro com cada um de nós. Deus tem uma noiva na terra, Igreja Evangélica Vida, Igreja Criativa, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Maranata. Deus é amor, Assembleia Mundial, Universal, não interessa o nome, Deus tem uma noiva na terra. Mas Deus deseja que essa noiva queira voltar à chama do primeiro amor. E para nós voltarmos à chama do primeiro amor, nós não podemos ir como ritual. Nós precisamos ir à casa do Senhor com alegria, ouvir esta palavra da parte de Deus. Deus está dizendo para nós o quê? Deus está dizendo para nós: eu estou clamando emocionado, volta para mim, experimenta a chama do primeiro amor, me priorize, porque a partir do momento que você me priorizar, eu vou cuidar do resto. Eu vou cuidar de filho, de neto, marido, de esposa, filho drogado, filha drogada, prostituição, tudo de ruim que está nesse mundo. Vem para mim, fica comigo, e eu vou cuidar do resto. Mas para você fazer isso, você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que priorizar o Senhor. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Deus sente saudade daquele tempo que você tinha comunhão com Deus. Só para você pensar, não é para responder para ninguém. Qual foi a última vez que você jejuou? Ah, pastor, eu tomo remédio. Não pode. Quem toma remédio está fora. Realmente quem toma remédio não pode. Deixa eu te falar uma coisa. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Quando você come para você, não é para Deus, é para você. Quando você jejua, não é para Deus, é para você. Mas o seu espírito fica mais aberto a ouvir a vontade de Deus. Eu estou no jejum que eu vou terminar dia 1º de agosto, forte. Mas eu senti Deus mudar comigo. O jejum não foi para mudar Deus, o jejum está mudando eu. E eu estou ouvindo melhor Deus. Entenda uma coisa: se você quer comunhão com Deus, você tem que sacrificar. Aí eu não abro mão, tem que comer. Nossa. Não, então você não vai ter intimidade nunca. É preço a pagar, é renúncia. Deixar de comer é renúncia. Você não vai morrer, porque o jejum é bíblico. Então nós temos que ter no nosso coração o que a Bíblia orienta. E de preferência, o jejum ninguém pode saber, a não ser marido e esposa, que é uma só carne. O jejum não é para ser divulgado. Ele perde valor total. Porque o irmãozinho, a irmãzinha vai falar: nossa, você está crente mesmo, hein? Você perdeu tudo que você está fazendo. É secreto, você e Deus.
Mas nós temos que entender que para conseguir a comunhão, eu e você precisamos de jejuar. Jejuar é bíblico. Oração é bíblico. Qual foi a última vez que você orou chorando e falando com Deus? Nós precisamos orar chorando, falando com Deus na convicção de que Deus está nos ouvindo. Nós precisamos entender que na saudade de Deus, eu e você precisamos nos consagrar a Ele. Quando eu me consagro a Ele, eu não digo que eu faço o que eu quero, mas sim faça a vontade dEle. Quando nós queremos uma vida mais profunda com Deus, nós precisamos entender: Israel era consagrado ao Senhor e era primícia da colheita. Todos que mexiam com Israel quebravam a cara. Por quê? Porque Deus os protegia. Quando você se consagra a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você tem essa parceria com Deus, ai daqueles que mexer com você. Está escrito aqui. O texto sagrado diz aqui que todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles. Então não preocupe com palavra de maldição, inveja, qualquer palavra contrária contra a tua vida. Se você está em comunhão com Deus, não tem poder sobre a tua vida. Então nós ouvimos que Deus está com saudade de nós. E o segundo ponto é o lamento de Deus. E como que Deus está lamentando, pastor? Ele diz aqui: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de São José do Calçado e todas as famílias. Assim diz o Senhor, Calçado, ou a você que mora em outra cidade: que injustiça vocês acharem em mim, que injustiça seus pais acharem em mim, para afastarem de mim. Deus está nos perguntando: por que as outras coisas passaram a ter valor? Porque levantamos de madrugada, está aqui o Soró, posso falar o nome dele, que está aqui, para apanhar café, e graças a Deus que vai apanhar café. Levantamos de madrugada para fazer pão, está ali o Janinho. Mas se Deus não for prioridade, eles chamam tudo isso de inutilidade. Valores invertidos. Idolatria não é só as imagens de escultura que algumas religiões seguem. A idolatria é tudo aquilo que você tem como prioridade, e na hora de buscar a Deus, você está com a lamparina apagada, está cansado. Não escuto Deus, não sei ouvir Deus, porque eu estou tão cansado, trabalhei tanto. Aí Deus te chama hoje: louco, pronto, você vai embora. O que você vai fazer? Conta que você vai prestar para Deus. Ele está preocupado com a sua panha de café? Ele está preocupado com a sua alma. Trabalha em igreja. Trabalhar é digno. Eu sou um homem que levanto 4 e pouco da manhã todos os dias, 365 dias do ano. Não tenho problema nenhum de levantar de madrugada. Acho muito saudável. Tenho uma esposa que dorme 1h30, 2 horas da manhã todo dia. Ela é o contrário. A hora que eu estou quase acordando, ela está dormindo. Desde época de início de casamento, nem crente nós era. São organismos diferentes para dormir. Mas entenda uma coisa:
O que Deus está dizendo para nós aqui é que para nós entender que Deus está lamentando porque essas inutilidades têm tornado vocês infértil, têm afastado vocês de mim. Deus não é contra trabalho, não é contra ganhar dinheiro, não é contra ficar rico. Deus não é contra nada. Deus é dono de tudo e nos dá o melhor da terra. Está escrito a sua palavra. Mas desde que eu e você tenhamos Ele como prioridade número 1, isso Ele não vai abrir mão nunca. E Ele está dizendo isso para Israel. E para piorar a situação ainda aqui no lamento, Ele está tendo sacerdotes, Ele está tendo profeta, e Ele está tendo os pastores usados pelo diabo, dando orientações erradas. Qual a diferença daquela época para hoje? Nenhuma. Nós estamos aqui em Atos 16 com espírito de adivinhação vindo de uma moça possessa. E nós estamos vivendo por aí um espírito de adivinhação. Até na nossa cidade já tem espírito de adivinhação. E uma multidão atrás do espírito de adivinhação. É lamentável. É lamentável que o povo vai atrás da inutilidade, em vez de ficar com a palavra de Deus, com a verdade, com a revelação. Porque Deus cuida de nós, Deus nos dá paz, Deus nos dá prosperidade, sim, mas segundo a sua soberania. Nós precisamos entender que essa ingratidão foi orientada por pastores, sacerdotes e profetas. E a noiva se tornou infiel. Porque a partir do momento que você recebe uma promessa que Deus tem que te dar, vem cá, hoje você vem cá que você tem o seu milagre. Falsa promessa. Isso vai gerar noiva infiel. Porque a pessoa inocente não recebeu, ela vai ficar revoltada com Deus, e Deus não tem nada com isso. Nós precisamos entender que Deus quer nos guardar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos proteger, mas o fato de nós não obedecermos através desses homens que prevaricaram, pastores, profetas e sacerdotes, aí vai entrar o texto final da nossa mensagem. Saudade de Deus, lamentação de Deus, agora vai entrar indignação de Deus. Deus vai dizer para eles e para nós: povo, vocês escolheram 2 males. Vocês deixaram a mim, manancial de água viva, e foram para cisternas rotas, podres, água suja. Nós temos hoje sacerdotes omissos, mestres que se tornaram ímpios da palavra de Deus, pastores que se tornaram mercadante, igreja, empresa. Quanto mais dá, mais você ganha, mais você recebe. É um verdadeiro mercado evangélico. E profetas apostatas. Nós estamos vivendo tudo isso agora em nossa geração. Se tornaram pagãos, ímpios, abandonaram o Senhor de águas vivas, a fonte depende dele, e esse abandono
é um perigo. Porque o texto sagrado diz que é amargo deixar de ouvir o Senhor, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua vontade. E isso, segundo o texto sagrado, ele diz aqui: a tua infidelidade vai te repreender, o mal vai te alcançar, o amargo vai te alcançar, porque você deixou a mim, fonte de água viva. Nós precisamos entender que a disciplina de Deus abre nossa visão espiritual para entender que Deus é soberano, que a sua disciplina é soberana e Deus é justo juiz. Deus quer te abençoar aqui na terra e quer te levar para o céu, mas a escolha é sua, é minha. É nós que escolhemos o que realmente queremos. Não precisamos seguir doutrina de igreja A, B ou C. Precisamos seguir a doutrina de Cristo. E na doutrina de Cristo, Ele está dizendo: a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão, e você vai saber quão amargo é deixar a mim, o Senhor Deus. E Ele ainda reforça: o Deus dos exércitos. Não é qualquer Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa ter misericórdia de mim, de você, e que se tiver alguém que trocou a fonte de água viva por águas rotas, que possa ler em casa Jeremias capítulo 2, 3 e pedir a Deus para você voltar para as águas cristalinas da parte do Senhor. Você também que está em casa, que você possa voltar para as águas cristalinas da parte do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, esta é a palavra ardente que o Senhor nos deu a oportunidade de sermos instrumento, e que ela possa ter alcançado os corações em casa e nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você entendeu a mensagem? Todos entenderam? Amém. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...